Gravação iniciada. Começamos então de verdade agora. Boa noite para todo mundo. Vou ficar aqui acompanhando para ver se alguém vai entrar. Então, o nosso assunto de hoje é sobre enzimas e ácidos nucleicos, certo? Aqui, a nossa discussão. Nas enzimas, a gente vai discutir sobre as reações e a atividade enzimática. Na aula de proteínas, se eu não me engano, e de carboidratos também, e em lipídios, em tudo. Na real, em tudo, eu falei muito sobre atividade enzimática, que eu falei para vocês anotarem que a atividade enzimática ela é um potencial ele é um catalisador de hidrólise, ou seja, quebra moléculas de água e ativa. Catálise, a palavra catálise, né, de catalisar, ela é um aumento sobre algo. Então, as reações das enzimas e as atividades dela é sobre um aumento do meio, que eu vou aprofundar durante a nossa discussão da aula de hoje. Ácidos nucleicos, tipos e estruturas. E após atividades de fixação, que nem o Vitor comentou, são atividades menos complexas, mais objetivas sobre o assunto, e posteriormente a gente vai discutir em outros exercícios. Então vamos lá. Isso aqui que eu botei, esse leve, eu nunca coloco o texto, né? Eu sempre coloco uma frase e sigo e coloco uma imagem. Eu botei esse textinho para entrar num assunto com vocês das reações das enzimas. Eu peguei de um fragmento de um livro e ele fala o seguinte: as reações químicas em sistemas biológicos são pouco espontâneas e tendem a ser muito lentas. Isso significa que, se deixarmos os reagentes de uma reação em contato, eles poderão não interagir ou, caso a interação ocorrer, a velocidade da reação poderá ser muito lenta. Traduzindo o que este fragmento desse livro que eu peguei quis dizer. Sem a enzima, sem esse fator de catálise da enzima, quando isso não tem, dentro da reação química, o que é uma reação química? Reação química são transformações. Exemplo lúdico. Quando uma fruta apodrece. Quando uma fruta apodrece, a gente vê que ela já está podre, que ela passou do ponto, ela sofreu uma reação química. Ela sofreu com relação ao tempo e a intempérie que ela está no meio onde ela está. O que é uma intempérie? Algum fenômeno abiótico. O que é um fenômeno abiótico? É vento, calor, umidade, é isso, certo? Então, deixei uma banana em cima da geladeira e deixei 5 dias e fez calor. Então, ela apodreceu, ela tá preta, tá gosmenta, tá cheio de mosquinha. Então, ela sofreu uma reação química, certo? Então, aí ele fala reação química em sistemas biológicos, então todos os sistemas de seres vivos são pouco espontâneos, ou seja, nenhuma reação química acontece pelo nada, a nada, bate um vento, por exemplo, a teoria da abiogênese, que vocês viram em Evolução com a Júlia. Nada acontece por acaso, quando eles acreditavam que se deixasse uma roupa suja, um resto de comida, ia surgir a vida espontânea, não ia sair um monte de rato barato, porque a vida é assim. Não, né? Acontece diversos tipos de ações, fatores, para que se exista uma situação, né? Uma vida, para ela surgir uma vida em grosso modo. Então, ela não é espontânea, tem que ter um fator de catalisador para que qualquer reação química aconteça, certo? Então, é isso que ele está afirmando. Tendem a ser muito lentas. Nós somos. Oi, pode falar, Vitor, ou tu só ligou sem querer? Não, eu liguei de propósito dessa vez. O que quer dizer, o que significa que as reações são pouco espontâneas? Perdão, fala de novo que eu não te entendi. Fala de novo, por favor. O que significa que as reações são pouco espontâneas? Talvez seja óbvio, mas eu não entendi direito. Não, não, nunca é óbvio, nunca nada é óbvio, tá? A gente está aqui para construir o conhecimento, tá? É para isso que a gente discute juntos. Pouco espontânea significa o seguinte: quando tem uma atitude espontânea, é porque ela vem de uma maneira natural. Exemplo, se eu me assustar, cair aqui um bicho em mim, eu me assustar, é uma ação espontânea, eu me assustei, porque o bicho me assustou, eu não sabia, eu não estava preparada que ele caísse. Isso seria uma situação espontânea. Quando o enunciado não, esse trechinho desse texto fala que é pouco espontâneo, significa que quando a gente tem uma reação química
Por exemplo, a banana estragar. A banana estragar não é porque do nada ela, opa, estraguei. É porque teve o tempo, é porque estava calor, é porque ela estava num local que não é bom para conservação daquele alimento. Então, o fato da banana ter estragado não foi a nada, não foi uma maneira natural. Claro, a gente pensa, mas Camila, é um processo natural decompor, né? Só que, na verdade, esse processo natural ele ocorre por vários encaminhamentos químicos, né? Fatores biológicos, químicos, físicos, que acontecem para que aquilo se apareça natural, que seja natural aos nossos olhos. Então, a reação espontânea é quando é algo que a gente faz naturalmente, tá? É algo impulsivo, né, que a gente faz. Por exemplo, toda aquela formação, vamos supor, de um polissacarídeo, de um plástico, tá? A formação. A prof de geografia pediu para perguntar para você até que altura mosquitos voam, lembrei. Eu já respondo, só vou terminar espontâneo. Amo as perguntas de Bill. Então, a reação que a gente tem a gente tem com a questão da atitude espontânea, ela ser impulsiva, ela acontecer de maneira rápida. Essa palavra que eu queria chegar, rápida, ela é impulsiva. Eu me assustar é impulsivo. A banana estragar não é impulsivo. Não é porque a banana não gostou de estar em cima da geladeira que ela resolveu estragar e murchar. Mas é porque ela, além de ter sido retirada de uma área, ter comprado na feira, eu deixei ela dias sozinha. Eu deixei ela sob calor, sobre uma temperatura não agradável para conservação. Se eu tivesse congelado aquela banana, ela não iria estragar. Eu ia colocar ela em um outro lugar e ia mudar. Notou que ela estragar não é uma condição? Se eu tivesse congelado, ela não ia estragar, ela ia ficar conservada por um bom tempo dentro do meu freezer. Mas o fato de eu não ter feito isso fez com que eu tivesse uma reação química sobre ela. E reações químicas não tendem a ser espontâneas. Por isso que eu usei, já vou aceitar, Eduardo. Por isso que eu usei o exemplo da biogênese da evolução. Se tu pega e mete num canto um monte de roupa suja, suada, com resto de comida, e deixa um mês ali parado, vai sair, vai começar a vir mosca, vai vir barata, dependendo do lugar que tu mora num campo, vai aparecer rato, umas coisas desse gênero. Por quê? Porque ali está sujo, está propício para aqueles seres aparecerem. Isso é espontâneo? Não. Não é algo rápido que acontece. Eu larguei uma meia suada agora num canto e vai aparecer um monte de barato. Não é assim que acontece. É todo um processo de fenômenos que fazem com que aquilo aconteça. Vitor, eu consegui te responder? Vitor, eu vou acreditar na tua palavra porque eu não posso olhar nos teus olhos e ver a tua sinceridade. A gente vê a sinceridade nos olhos das pessoas. Eu vou acreditar em ti. Saiba disso. Fique com este fardo. Jéssica, responde para tua prof de geografia que eles não tendem a voar uma altitude como de um pássaro, por exemplo, porque eles não têm porte para isso, nem força. Porque as asas desses tipos de inseto, por exemplo, a asa de uma mosca, ela é atrofiada. No caso, é uma asa que ela não é completa. Existe uma formação das asas que a gente vê em todos os seres vivos. A gente estuda numa linha de apomorfia e pleisomorfia, que obviamente eu não vou aprofundar isso porque não tem essa necessidade. Mas as asas desses insetos, como as moscas, os mosquitos, abelhas, por exemplo, que não conseguem comportar o próprio peso, não tendem a voar em lugares altos. Por exemplo, se eu estou aqui agora, eu estou aqui no meu quarto, tá? E a luz, ela fica assim, sabe? Tipo, quase eu consigo encostar nela, porque ela é baixa. O mosquito, ele encontra a luz, mas ele fica muito mais aqui na minha volta. Ele não consegue ficar tanto tempo lá em cima, tanto que ele para lá em cima. Ele não vai ficar tanto tempo ali rodando, como, por exemplo, sei lá, uma cigarra, eu acho. E, geralmente eles não tendem também a voar tanto. Mas o que eu ia falar dos mosquitos hoje? Deixa eu voltar aqui, a Jéssica entendeu. Outra que eu vou confiar na sua veracidade sobre entender. Deixa eu voltar aqui, então. Poucos espontâneos tendem a ser muito lentos. Então, o que vai acontecer? A enzima, ela vai. Pediu para você aceitar ela. Já aceitei. O que vai acontecer?
Dentro dessas reações químicas acontecerem, vou dar um exemplo. A hidrólise, que é a quebra das moléculas de água. Para isso acontecer, elas precisam de uma ação, de uma atividade que leve elas a serem quebradas. Então, a gente tem um ditado, muito na biologia vocês vão isso, alguns ditados que se criam na biologia para entender certos tipos de diferenças. Eu vou falar para vocês prestem atenção e tentem anotar. Posso repetir, é claro, né? Toda enzima, ela é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. O que isso significa? Se as proteínas têm uma grande. São a maioria delas, em relação às substâncias orgânicas, predominam no nosso corpo, porque elas conferem muito do nosso material, tanto no material genético que a gente tem de condições crônicas, hereditárias, como tudo que faz de transporte, nossos hormônios, nossa absorção de nutrientes, enfim, entre outras afinidades que a proteína tem, a gente encontra uma diversidade. Mas grande parte das enzimas que trabalham junto com elas são também proteínas que, a partir do momento que elas se encontram, elas iniciam uma atividade, certo? Eu sei que essa é a parte da bioquímica que fica abstrata. Parece que as coisas acontecem numa loucurada, num tendel muito louco, mas não é, porque eu trouxe muita imagem e gráfico. Então vocês vão conseguir ir junto comigo, tá? E quando ele fala que é lento, eu vou falar sobre temperatura e pH hoje, certo? Então prestem atenção nesses assuntos. Nós somos mamíferos, nós somos homeotérmicos. O que isso significa? A nossa temperatura é constante. É diferente de um ser ectotérmico, que é, por exemplo, os répteis são ectotérmicos. O que isso significa também? A temperatura do corpo deles é de acordo com o ambiente. Então, um lagarto que vive num calor de 50 graus, ele não vai morrer de calor, ele não vai suar, porque ele compete a temperatura do corpo da sobrevivência dele com o clima. Nós não. A gente, num ambiente muito quente, a gente pode chegar a óbito. Da mesma forma, no ambiente muito frio. A gente eu tô com essa blusinha aqui. E eu vou para um lugar muito frio, que é negativo, eu vou tender a morrer de frio, certo? Então, essa questão da lentidão, junto com a questão da atividade enzimática, faz com que a gente considere que o aumento dela em relação ao ambiente ocorra uma energia, ocorra esse efeito da atividade enzimática acontecer. Eu vou aprofundar num desenho, não se preocupem se ficou confuso, tá? Só vou seguir aqui. A enzima, eu vou mostrar uma imagem para ti, Vitor, que tu vai conseguir entender, tá? Já vou mostrar como é que ela compõe a enzima. É só terminar aqui o textinho. A não ser que isso significa que se deixarmos os reagentes de uma reação em contato, eles poderão não interagir ou, caso de interação ocorrer, a velocidade da reação poderá ser muito lenta. Justamente por isso, é a enzima que faz com que todas as reações dentro dos seres vivos aconteça. Ela ativa. Não é ela que faz com que o meu cabelo é castanho, que ele cresça, mas é a partir da ativação dela que outras proteínas e propriedades biológicas fazem com que isso aconteça. Mas eu vou chegar lá, não se preocupem. Aí tem uma pergunta: por que os mosquitos somem no inverno? Porque quando tá muito frio a gente não vê muito mosquito. Não estou dizendo que eles não existam, mas geralmente a gente não vê. O que acontece? Os mosquitos, eles têm um metabolismo como qualquer outro ser vivo, né? Só que quando tá muito frio, por exemplo, tá muito calor na rua e eu fecho a minha casa inteira e ligo o ar-condicionado num ambiente, vamos supor no meu quarto. Eu fecho meu quarto inteiro, ligo o ar-condicionado e deixo 15 graus, deixo bem frio. Os mosquitos que vão estar dentro do meu quarto vão começar a perder a rapidez deles, vão começar a ficar parados em algum lugar e tender a morrer. Porque eu diminuí o metabolismo deles por conta do frio, porque o tamanho do mosquito para o meu tamanho. Eu vou ficar com para mim vai estar ótima a temperatura, mas para o mosquito é muito frio, é um absurdo de frio. É como eu tivesse em 15 graus negativos em algum lugar. Então aquela atividade da energia de ativação, de poder de aumento da energia, de conseguir realizar as reações, diminui. E quanto mais diminui, menos capacidade de sobreviver eu vou ter, que é o que acontece com o mosquito. Eu espalhando fake news que eles hibernam no inverno.
Tá certo, Jéssica, não tá errado, mas não é invernar exatamente. Por que que a gente existe sempre a população de mosquitos e tendem a prevalecer no verão e baixar no inverno? Porque os mosquitos, eles se acoplam em folhas de árvores e ali eles ficam estagnados, eles não se mexem mais, porque eles não conseguem. Porque, por exemplo, assim, gente, quando a gente está com frio, a gente não se encolhe quando a gente está com frio? Concordam comigo, né? A gente não fica encolhido quando a gente está com muito frio para tentar se aquecer? É isso que acontece, eles se encolhem nessas folhas de árvore e tentam sobreviver. E acontecem deles morrerem. Só que eles não chegam no estado de extinção porque eles largam vários ovos e larvas por aí, né? Dispersam muito bem a população deles. Enquanto começa a aumentar o clima, eles começam a ressurgir novamente, certo? Então, Greg, não é que não tem mosquito, porque essas pessoas que moram em lugares muito frios, elas não estão sempre expostas em lugares muito frios. Elas não estão sempre no meio da rua, no meio da neve sentadas. Elas estão dentro de casa, elas fazem uma fogueira. A ver, ligam ali a. Como é que é mesmo? Como é que é o nome daquilo? Faz ali na chaminé. Me fugiu agora a palavra, mas tem um nome, não é fogueira que fala. Me fugiu. A lareira. Nossa, ganhando stop. A lareira. Isso aí. Então não vai estar, frio não vai estar até quente dentro daquele ambiente, fora os elétrons que existem para aquecer o ambiente. Então ali eles conseguem sobreviver minimamente. Mas é claro, a população é completamente diferente num clima tropical. Nós vivemos num país tropical, então a gente consegue ter uma incidência muito maior. Pessoal, eu só não vou me estender muito nessa questão dos mosquitos. Eu sei que dá curiosidade, e a biologia tipo, é incrível, né? Então é óbvio que dá muita pergunta, muito querer, muito entender, só que o tempo vai correr, tá? Para explicar a questão da enzima, eu vou trazer o exemplo da bola, que é aí que eu quis dizer, eu vou trazer uma imagem que vai tornar mais lúdico para a gente conseguir entender o que é uma enzima, afinal de contas. Vitor, essa é para ti. O que vai acontecer? Tem um gráfico é um tipo um gráfico e nele tem um desenho, certo? Que é o desenho da bola. Aqui simboliza a quantidade de energia. Então, se descer para cá é baixa, se chegar lá em cima é alta. Então, gasto muito alto, um gasto muito grande de energia, em contrapartida, descendo um baixo gasto de energia, bem baixo, bem inferior. E aqui, daqui para cá, a gente tem um processo de uma reação. É o processo que as moléculas vão se encontrar, a atividade dela, de exercer atividades que elas têm que fazer, têm que praticar, transportar, virar um hormônio, o que for, né? Isso não importa. A gente chama muito isso de sítio mesmo, como escreve sítio, S-I, sítio ativo, e os elementos que a gente trabalha, para a gente não se confundir, a gente chama de substrato. A palavra substrato, ela é genérica, certo? Genérica eu digo que a gente não vai se aprofundar em algum tipo de proteína, algum tipo específico de algo, porque daí vai ficar confuso. Então, a gente chama de um substrato X que a enzima encontra. Então, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma pessoinha empurrando uma bola entre um morro, né? Um morrinho, e ela subindo o morrinho para empurrar esta bola, certo? Para essa bola chegar no topo e rolar até o final do onde ela tem que encontrar. Quando essa pessoa sobe, ela vai aumentando a quantidade de energia, ou seja, ela está gastando energia. Então, depois eu te respondo isso, Jéssica. Eu vou chegar no intestino, quando eu for na aplicação, vai ter uma pergunta só sobre isso, que é do pâncreas e do intestino. Daí, o que vai acontecer? Vai subir, tá? Então, ó, tá baixa a energia, tá? Não tá gastando energia, ele não está gastando energia. Ao momento que ele começa a subir com esta bola, ele começa a gastar, ele aumenta a energia. Então, quando ele chega no topo, ele está sem enzima. Porque a proposta de uma enzima é não gastar energia, ou seja, não fazer esforço para realizar alguma reação. E é por isso que elas existem. E é por isso que elas são tão importantes. Para que uma hemoglobina, que é uma proteína do oxigênio, está lá nos glóbulos vermelhos, exerça o papel de transportar o oxigênio, ela não pode gastar toda a energia dela
em um transporte apenas. Ela precisa fazer 1 bilhão de vezes no nosso dia. Então, se ela gastasse na primeira vez que ela fosse transportar, a gente morria e nem estaria aqui. Mas ela não pode fazer isso, ela não pode deixar a gente na mão. E aí que a enzima entra. A enzima encontra essa proteína e faz com que essa atividade aconteça sem gastar a energia. Essa é a graça. Por isso que a gente chama ela de catalisadora, certo? Catalisar. Catalisar é quando tu faz um aumento de algo, ela aumenta o meio onde ela está inserida para não realizar esse gasto, certo? Então aqui ela está sem enzima, o bonequinho ele gastou energia desnecessária para empurrar a bola. E quando ele empurrou essa bola, está escrito aqui energia de ativação sem enzima. Ele perdeu muito tempo fazendo isso. Ele teve que levar lá para o topo para fazer ela rolar e chegar até o final, onde é o destino correto dessa enzima, que aqui é o estado final. Ela tem que chegar aqui. Já o bonequinho com uma enzima, ele consegue atravessar, isso é lúdico, tá? Isso aí não, enfim, consegue atravessar, ele consegue ser linear, ele consegue atravessar esse morrinho e empurrar a bola direto para o estado final. E é por isso que a gente fala energia de ativação com enzima. Cria um atalho, isso, Jéssica. Pessoal, entendam que a enzima, ela é um complemento indispensável. Ela é um complemento? Ela é. Mas ela é necessária em todos os momentos. Por isso que tem tanta enzima. Por isso que a gente fala, dos lipídios. Lembra a última aula? Lipídios, lipossomos, a gente falou das lipases, que é uma enzima. Sem a lipase não acontece toda a mágica dos lipídios, por exemplo. Certo? É por isso que é tão importante, por isso que elas aparecem tanto. Por isso que aparecem nomes diferentes, mas parecidos com o que a gente quer se referenciar, porque todo mundo tem uma enzima acompanhando, certo? Putz, grila, peraí. Deu. A enzima é o Waze dos seres vivos. Quando eu estava na faculdade, eu fui aprender sobre as enzimas, eu tinha bastante dificuldade, porque realmente é bem mais complexo. E aí eu lembro que eu estava estudando muito enzima, estava estudando. Aí eu falei para uma colega, a vida é uma enzima. E ela achou uma graça daquilo que eu falei. Eu falei, várias mais que eu disse, mas é que é uma realidade. Porque a gente tá tão viciado com conteúdo que ela achou isso aquilo muito engraçado, porque tudo que a gente faz tem uma enzima. Qualquer coisa que a gente vai fazer, seja a cor do nosso cabelo, a maneira que ele cresce, a espessura do fio, tudo tem que ter uma enzima. Ela participa daquele momento, certo? Então, como a Jéssica falou, é um atalho. Quando a gente tem uma atividade enzimática, a gente não perde a energia que é tão preciosa e a gente consegue encaminhar de forma linear e constante até o estado final daquela atividade. Não se prendam a que atividade. É uma atividade. O que vai ser, a gente vai aprofundar conforme o conteúdo. Só entendam que a enzima faz isso. Por isso que ela é uma catalisadora. Põe na cabeça, catalisadora. Ela quebra, ela agiliza, ela não gasta energia. Tem vários tipos de fatores que fazem com que esse contexto que eu vou trazer. Aí tá. Gráficos. Gráficos são muito bons para explicar. Arrasou, Jéssica, isso aí. Pessoal, qualquer coisa, não entendeu, a gente para e segue. O principal não é vencer os slides de hoje, porque eu sei que o tempo já está apertado, mas sim não sair com dúvida, certo? Não dá para sair, não vão dormir com dúvida, tipo dormir brigado com alguém, não façam isso. Faz um mal para o nosso coração, não façam isso. Resolve, vai, fala, ou dá um tempinho, mas não durmam com a cabeça cheia, tá? Não durmam com dúvidas. Depois o conteúdo segue, e aí aquilo que não perguntou vira uma bola de neve infernal, certo? Não quero que isso aconteça com vocês. O que vai acontecer? No topo dessa seta está escrito energia de ativação em uma reação. Beleza. Lá no topo é energia de ativação. Peguem essa palavra, energia de ativação. E aqui a gente vai ter a sequência de reações, tá? Essa linha, que pode ser vermelha, pode ser laranja, eu não sei, para mim não existe uma definição de cor, então a cor que vocês. É uma cor quente. Pode ser até rosa, se vocês quiserem chamar. Essa cor aqui, que eu vou chamar de vermelho, ela está aqui no topo da energia de ativação. E aqui está escrito o seguinte: quando ela chega nesse pontilhado, que é o máximo, como se fosse o máximo, energia de ativação sem enzima. Representa o exemplo da bola e do morro. Quando eu chego nesse estado máximo de energia de ativação, eu estou sem aquela enzima.
Eu estou gastando uma energia desnecessária. Mas quando eu tenho reagente, até ele chegar ao meu produto, pessoal, química, reagentes e produtos, certo? A gente tem que lembrar disso. Reagente é uma coisa, produto é outro, tá? A gente vê ali em balanceamento. Quem não lembra disso me pergunta, que eu explico. Essa linha azul, verde, essa cor fria aqui, a gente tem a reação, o reagente, né, aqui posto, aqui, sem chegar no máximo, né, da energia de ativação, e consegue realizar a atividade enzimática para chegar no resultado, para chegar no produto, que é a sequência de uma reação, certo? Aí aqui eu trouxe um desenho para a gente entender a atividade enzimática, tá? O que vai acontecer? Ele está partido no meio, tá? A próxima parte está aqui. Eu já vou chegar. Eu tive que cortar porque eu peguei essa imagem desse mesmo livro que eu usei para me basear e a imagem ficou muito grande no slide, não deu. Aqui é a enzima. Daí agora a gente tem nomes. Agora a gente vai trabalhar com nomes. Em carboidratos, vocês lembram da sacarose? O que é a sacarose? Não é um açúcar, um monossacarídeo, aquela história lá de carboidratos. Lembram, né? Isso vocês lembram daquela aula? Um vagãozinho de trem, né? É um açúcar ali, um complemento, uma cadeia carbônica, né? Cadeia carbonata. É isso, é sobre isso. E aqui o substrato, lembra que eu falei que o substrato é um nome genérico? Então, agora eu dei um nome para o meu substrato, que é a sacarose. Então, o que eu estou trabalhando é um monossacarídeo, que é a sacarose, que é um açúcar. Ponto, é isso. Sim. E ela está aqui flutuando, aqui num grande marasmo. E aqui eu tenho uma enzima. E aqui está escrito sacarase. Ase, não são todos, tá? Mas ase geralmente é o sufixo para identificar uma enzima. Lipídios, lipase. Exemplos desse gênero. Amido, amilase. Tá? É assim que a gente joga, certo? Carboidrato é um amino, amilase é a enzima que ativa a atividade, certo? Show. E aqui está a sacarase. Então, essa enzima, tá? Isso aqui tudo é um sítio ativo. Guardem esses nomes, porque esses nomes aparecem enunciados e vocês não podem temer sobre alguns termos que vocês não veem de forma corriqueira, tá? Então, isso aqui tudo é um sítio em atividade, e aqui a gente tem um substrato, que é a sacarose, e a minha enzima, sacarase. E elas estão tendendo a se encontrar, concorda comigo que elas estão se namorando, elas estão flertando, elas estão querendo um contato mais próximo, um contato mais íntimo. E aí rola, ela encaixa. Isso, é atividade. É quando tu tá flertando com alguém, tu tá querendo muito ficar com alguém, acho aquela pessoa muito bonita, tu se sente atraído por aquela pessoa, aí tu fica meio assim, tu olha, pensa, eu vou, não vou, se eu chegar, se eu falar, e a pessoa tá te olhando de volta, vocês estão se olhando, estão indo, e chega um momento que vocês estão muito próximos, e esse é o momento, e vocês ficam, vocês se beijam, vocês ficam, e vocês se encontram, vocês encaixam. É isso. O encaixe, a gente chama de chave de fechadura. Por que a gente chama de chave fechadura? Emendei a palavra-chave com fechadura. Anotem isso, anotem. Peguem lá o carvão e anotem. Toda a enzima é específica. Ou seja, a sacarose só vai ficar com a sacarase. Não vai ficar com a amilase, porque a amilase fica com amido. Cada carboidrato, lipídio, proteína, dane-se que seja, substrato, tem o seu parzinho. Eles flertarem e acabarem ficando é porque eles estão predestinados, agora comédia romântica, eles estão predestinados a ficarem juntos. Eles estão predestinados a se envolverem e terem este momento. Todo mundo, um dia, quando é adolescente, encontra a pessoa, o amor da vida, aquela coisa que a gente se rasga pela pessoa no meio. Então, o que vai acontecer? A gente diz o quê? Que a enzima, ela é específica, e vocês anotem essa palavra, ela é específica. Mas por que chave com fechadura? Concorda comigo que toda chave só abre na fechadura certa, que entra a chave? A minha casa só vai abrir com a chave que abre minha casa. Eu não posso usar essa chave e abrir o Subway. Eu não posso usar essa chave e abrir a casa do vizinho. Não tem como eu fazer isso. Porque a chave não entra. Eu posso forçar, bater, ela nem entra no comecinho.
A chave só vai abrir na fechadura correta. E é a mesma coisa que acontece com a enzima. Ela só vai realizar a atividade enzimática quando ela encontrar o seu substrato ideal, que ela encaixa, ela conecta. Sacarose só fica com sacarase. Isso, assim como o amido, só fica com amilase e outros exemplos que existem que se encontram, né? Que a gente tem uma enzima, lipídios com a lipase, é só assim que funciona, é só assim que realiza. A gordura só se forma quando a lipase aparece, entende? A gente tem ali uma expressão, a gente tem um reagente, só que ele só encontra o produto, que é a transformação dele, quando ele tem atividade enzimática, certo? Esse conteúdo de enzima que a gente específica, a gente vê muita a parte da estequiometria, porque a gente começa a ver nas equações o reagente encontrando as enzimas e encontrando o objetivo, que é o seu produto, certo? Mas vamos ficar com o exemplo da chave, que é da chave bomba, tá? Conseguiram entender, pessoal? Pelo amor de Deus. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Qualquer coisa vocês vão e comentem alguma coisa, tá? Se vocês estão conseguindo acompanhar, tá? Então é isso. Perceberam aqui reagente sacarose mais H2O. O produto está pronto, é isso? Perfeito. Arrasou, a Jéssica é um arraso. Merielle arrasou também, muito bom. Daniel Cabral perguntou, sempre é só um? Sempre, tá? É sempre um. Por isso que o nome é parecido, sacarase, sacarose. Sacarase não tem esse nome porque achou sacarose bonito. Sacarase tem porque é uma derivação do sacarose, porque eu sei que sacarose e sacarase tem que se encontrar para realizar a atividade enzimática, certo? Aqui, ó, continuando o desenho, tá? Daí aconteceu, se acoplaram, tá? Realizou aqui o produto. Aqui tá acoplado. E aí, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Glicose. Glicose, lembra da glicose? Grande glicose, 6 carbonos, né? Toda a cadeia que tem que estar ligado. Frutose, lembram da frutose? Ali que tem também a sacarose somada. E o produto, certo? Então, tá aqui o produto. Estamos chegando no final da atividade. E aqui tem a enzima. Lembra que eu falei que a enzima ela é uma catalisadora de hidrólise. Hidrólise é quebra das moléculas de água. Então, agora que a gente vê a reação acontecendo, porque depois que ela se conectou com a sacarose, virou, né, a sacarose virou a sacarose, ela vai realizar a quebra e vai conseguir realizar a reação. Qual era a reação? A glicose e a frutose, que somadas com a sacarose que se constitui em glicose e frutose. Lembram disso que glicose, sacarose mais sacarose é igual a glicose? Lembram disso que a gente somava ali os disacarídeos para virar do monossacarídeo para o disacarídeo, polissacarídeo para o polissacarídeo? Então, é este momento. Mas, Sora, a enzima ela se quebra e fica sozinha? Então, a vida não é uma comédia romântica. A vida não é um amor sem fim. Pessoal, a gente não encontra a nossa cara metade. É tudo ilusão. Então, o que vai acontecer? Ela vai se quebrar, ela vai se chocar, fazer com que outras atividades aconteçam, ou seja, a sacarose se constituir para uma glicose, evoluir como pessoa, evoluir como carboidrato, e vai se restituir sozinha, e vai buscar uma outra sacarose, vai buscar um outro monossacarídeo. Entendem, pessoal? Vocês podem usar muita lógica da vida com a explicação da bioquímica. É isso que vai acontecer. Por isso que ela tem a questão dela ficar intacta, inativa, tem várias questões que a gente vai abordar depois que acontece, mas você tem que entender que a enzima ela começa de um jeito e ela termina do mesmo. Ela se reconstitui depois de uma quebra e busca a próxima. Ela entrega a sacarose para somar com a glicose e busca outra. E assim ela vai, sem parar, sem parar. Ela parte para outra exatamente, a vida segue, as pessoas se conhecem, ela encontra uma outra sacarose mais interessante, ou enfim, tão boa quanto a outra, e segue a vida, e é isso. Gráfico. Aqui, pessoal, a gente tem a velocidade da reação, certo? A velocidade da reação. E aqui a temperatura da velocidade dessa reação. Agora a gente vai ver sobre temperatura e velocidade da enzima. Temperatura, velocidade, pH são os diferenciais da enzima, tá? É como ela vai trabalhar, certo? Então, isso é muito importante. E aqui a gente tem uma numeração de 0 a 20, 0 a 100, que é a temperatura em graus Celsius. Aqui em rosa, a gente tem a temperatura ótima para enzimas humanas,
certo? Porque a gente é homeotérmico, a gente depende deste meio para conseguir realizar nossas necessidades. Opa, tirei meu cabelo errado. E aqui em verde a gente tem temperatura ótima para as enzimas procariontes, muito resistente ao calor. O que isso significa? Procariontes são o quê? As bactérias, né? Concorda comigo que são seres menos complexos com relação à célula, né? Que tem um núcleo disperso dentro da célula, porque não tem a membrana da carioteca. Né? Lembram disso? O que vai acontecer? Existe as arqueobactérias. As arqueobactérias são bactérias primitivas, as quais conseguem sobreviver a condições extremas. Por isso que a gente também chama elas de extremófilas. Elas vivem em ambientes extremos, com alto índice de salinidade, alto índice de calor, alto índice de gás metano. Para a gente é insuportável, mas para elas não, elas conseguem sobreviver. E aí que mostra esse diferencial da velocidade das reações. Nós suportamos até aqui, 40 e poucos graus. Concorda, né? Quando está 42 graus, a gente quase está morrendo dentro de casa, suando, com muito calor, mas a gente está vivo. E as extremófilas não. Quase 100 aqui, ó. Elas são próximo do 100, então aqui em 90 e poucos. Por quê? Porque é um outro tipo de velocidade, é um outro tipo de atividade. Daqui dispõe o que é o gráfico, né? Gráfico da variação da velocidade de reações em relação à temperatura do meio. Né? O meio, o espaço, o ambiente, o universo. Estão indicadas por setas temperaturas ótimas de duas classes de enzimas, humanas em rosa e procariontes resistente ao calor em verde, certo? Então, só para vocês terem uma perspectiva dos seres vivos, certo? Em diferentes condições, como se comporta a atividade enzimática delas. É diferente, certo? É muito diferente. Então, elas dependem muito da temperatura. Então, é isso que vocês têm que anotar. A temperatura depende sobre a velocidade da reação, certo? É isso que depende, que faz a diferença. Elas dependem do fator temperatura e para a velocidade acontecer. Aqui é outro gráfico, tá? Agora do pH. Lembra que eu falei do pH, que eu ia falar de temperatura e ia falar de pH. pH é a velocidade da reação. Então, com a temperatura, ela precisa de uma temperatura ambiente para realizar a atividade de maneira eficaz na sua velocidade de acordo com a sua capacidade que ela consegue, que é muito rápido, né? Para não tornar as reações químicas lentas. Então, aqui é a velocidade da reação aqui para cima e aqui é pH. Para quem não sabe o que é pH, o pH ele vai de 0 a 14, tá? Mas aqui no gráfico vai tá só até 10. Não tem problema, tá? Mas só para você ter noção que vai até 14. E aqui a gente tem o 7. O 7, já que tem 14, a metade, é 7, simboliza o pH ideal, o pH perfeito, o pH neutro. Anotem, pH neutro é 7, certo? De 7 para baixo, né, de 7 até ali o 0, né, até o 1, a gente tem um pH ácido. E de 7 para cima, que conta ali até 10, é o pH alcalino, que é um pH básico, tá? A base. E aqui vai estar disponível. Aqui em rosa, a gente tem a atividade da enzima num pH ótimo para a pepsina. Quem é a pepsina? Pepsina é uma enzima que trabalha no trato do nosso estômago, trato gástrico, tá? É lá no estômago que ela atua, tá? E aqui em verde a gente tem um pH ótimo para a tripsina. A tripsina atua no intestino, que a Jéssica tinha combinado já prevendo o futuro, que eu falaria de intestino. O que vai acontecer? A pepsina que trabalha e atua no trato gástrico dentro do estômago, ela permeia num pH qual? Que pH é esse daqui? É um pH ácido, isso mesmo. É um pH ácido, que vai entre 0 ali, né? Começa ali no 0 e vai até ali um 4, mais ou menos, né? O certo é 2,5, tá? Mas enfim, vai até 4. E ela consegue trabalhar num pH adequado. Se a pepsina viesse para cá, a atividade enzimática iria continuar? A resposta é não, não iria, porque a enzima precisa de um lugar propício, adequado para realizar a atividade de maneira eficaz. Mas o que é o pH em si? O pH ele é tipo um termômetro que mede os níveis
que a gente tem de, por exemplo, assim, da acidez, mas eu vou dar um outro exemplo, tá? Dentro do nosso sistema digestório, a gente tem vários princípios, tá? A gente tem vários níveis, certo? A gente tem partes que são alcalinas e partes ácidas que vão mostrar ali o que vai estar acontecendo dentro daquela reação. Para eu conseguir digerir um alimento, vamos supor um sanduíche, eu preciso que ele mude a consistência dele por completo para que eu consiga digerir ele. Se eu estou comendo um hambúrguer desse tamanho, eu consigo enfiar ele todo na minha boca, engolir, e ele vai inteiro dentro do meu estômago? Não, ele não vai. Eu preciso mastigar, eu preciso triturar, moer para conseguir engolir. A parte ácida que encontra no nosso estômago desfaz toda aquela matéria, ele vira uma outra coisa, ele vira um quilo, que a gente fala depois num outro momento o que é no sistema digestório, encontra outros lugares, vai lá para o intestino, vira o quilo, e assim ele consegue ser absorvido com tudo que eu comi no meu sanduíche, que foi o quê? Gordura, né? Tranquilo, Matheus. Vai estar salvo aqui, mas eu não vou nem me estender mais. Eu vou terminar em enzimas e a gente vai encerrar por aqui, tá? Pra gente não passar muito do tempo, certo? Tá bom, então se cuidem. Boa noite, beijos a todos. Boa noite, Matheus. Boa sorte com a mudança. Obrigado. pH da vagina é ácido para matar as bactérias, então? Ótima pergunta, Jéssica. Perfeita pergunta. O pH da pepeca, da vagina, o que vai acontecer? A questão de bactérias, essas coisas, na verdade, não é bem assim. Bactérias e fungos, não fungo mofado do pão, não fungo que é na parede, é outro tipo de fungo, que existem, fazem parte da microbiota da vagina, certo? Precisam estar ali para que tudo trabalhe corretamente e aconteça a proteção dela, assim como os pelos pubianos, que estão ali para fazer a proteção da vagina. O que vai acontecer? Esta questão ácida é sobre a questão da aderência dos espermatozoides, certo? Quando está em contato com o espermatozoide, a vagina ela tende a matar os espermatozoides. Prova, mas como é que engravida? Porque é um espermatozoide, né? Ou dois, para que seja de gêmeos, mas enfim, isso é outro assunto. Um espermatozoide encontra o ovócito 2 e realiza a fecundação e faz com que aquilo vire um zigoto. Aí a guria fica grávida, né? Fica prenha. Mas, antes disso, todos eles são aniquilados. É por isso que a gente não tende a estar grávida, tende a engravidar sempre. Todos os dias da minha vida eu estou tendendo a engravidar. Não, porque quando eu estou menstruada é eu estou em outro tipo de fase. Ovulação, período fértil, então isso muda. Então é por isso que o pH da vagina é tão ácido, é quase um, se eu não me engano. Ah, que bom que tu entendeu, tranquilo, perfeito. Tá, pessoal? E aqui na tripsina, aqui na parte do intestino, ele é o quê? Ele é alcalino, né? Ele é base. Por quê? Porque é a maneira que o pH do intestino funciona. E é o único que a tripsina consegue agir e atuar. Né? Aqui diz, gráfico da velocidade da reação em relação ao pH, mostrando o efeito pH na velocidade da reação, catalisadas por duas enzimas humanas, a pepsina em rosa e a tripsina em verde. Então, pessoal, a atividade, a velocidade da reação depende da temperatura e do pH. Anotem, isso é enunciado de URGS, isso é enunciado de Enem. Anotem, isso é importante para vocês conseguirem resolver a questão. Para a gente finalizar o assunto e encerrar também a aula, eu já vi que já é 9h33, não vou querer também torturar vocês. Aplicação, que é a atividade que eu trouxe, ela vai ser uma atividade dissertativa para a gente responder, certo? Existem vestibulares que cobram atividade dissertativa. Eu acredito que seja uma maneira boa para a gente discutir e fechar com chave de ouro os assuntos de enzimas. O que eu fiz com o meu computador? Botei toda a luz. Desculpa. Eu ajeitar e piorei. Vamos lá. Aproximadamente 85% dos pacientes com fibrose cística, parênteses sobre fibrose cística. Eu vou colocar um filme para vocês assistirem, tá? É um filme bem legal. Filme que vocês já assistiram. A 5 Passos de Você. Este filme fala sobre fibrose cística
fala sobre distanciamento físico. É ótimo vocês terem referência, porque fibrose cística cai bastante em vestibular. Isadora, eu gostei do filme, eu achei o filme interessante. Não é o melhor filme do planeta, mas eu achei o filme interessante. Mas se peguem a questão da doença da fibrose para vocês conhecerem, porque cai mesmo, pessoal. É importante vocês entenderem a doença. Tem várias questões que falam sobre o passo a passo da doença, inclusive as enzimas. E fala sobre distanciamento. Ai, clichêzinho, ninguém gostou do filme, meu Deus. O que eu ia falar? Distanciamento físico sobre as pessoas, né? É legal ver isso. Mas enfim, então não assistam o filme. Não gostaram do filme, não assistam, mas fala sobre fibrose cística. Aproximadamente 35% dos pacientes com fibrose cística apresentam alterações do pâncreas exócrino. Aí, olha só. O que é o pâncreas exócrino? Você sabe o que é o pâncreas exócrino? Ele até explica aqui mais ou menos o que acontece, mas só para vocês entenderem rapidinho. O pâncreas exócrino, ele atua na parte da água. Lembram que dentro do nosso corpo a gente tem a parte da água, que é a parte extracelular, e a parte intracelular, que geralmente contempla ali o citoplasma e outros tipos de substâncias que a gente tem no nosso corpo, por exemplo, sistema linfático, por exemplo, sangue, outras coisas desse gênero. O pâncreas exócrino, ele atua na parte externa, na parte extracelular, e o endócrino na parte interna, que são as ilhotas que a gente chama, é todo um canal de cordões, que é mais específico da parte dos pâncreas, ali do intestino. Mas só para vocês não se perderem o que ele está falando. Aí fala, a deficiência de enzimas pancreáticas leva a alterações na digestão e absorção de nutrientes, certo? Então, essa é a função dele. E, consequentemente, baixo ganho de peso. Então, ele está falando que esses pacientes, na sua maioria, têm dificuldades nas enzimas pancreáticas se desenvolverem, conseguirem realizar a função dela. Não conseguem permitir que elas realizem a função. O pâncreas é uma glândula mista, isto é, tem né, uma parte endócrina e outra exócrina. A porção endócrina produz os hormônios insulina e glucagon, que a gente já conversou, que regulam a taxa de glicose no sangue. Já a porção exócrina sintetiza enzimas digestivas que são lançadas no duodeno. O duodeno é a parte principal ali, inicial do intestino, que faz a absorção dos nutrientes. Porção exócrina delgado. Essas enzimas, agora pergunto, comando, essas enzimas digestivas pertencem a qual grupo de substâncias orgânicas? E aí, eu quero ver quem é que vai responder essa questão. E aí, pessoal, quero ver você se movimentando aqui. Já que vocês falaram mal do meu filme, duvido que vão ver documentário sobre enzimas pancreáticas, mas o que vocês acham? Vocês entenderam essa questão? Primeira coisa, vocês conseguiram entender o que é a questão? Porque ele está falando sobre a atividade da enzima pancreática, a deficiência por conta. A enzima pancreática sofre uma inibição, ela não consegue, ela tem deficiência para realizar a atividade dela de absorção dos nutrientes por conta da fibrose cística, por conta dessa doença, essa patologia. E aí acontece o baixo peso, né? O seu pai não consegue ter ganho de peso. Aí fala ali sobre os hormônios que tem no pâncreas. Aí pergunta se a enzima, aí existem as enzimas digestivas. Lembram que a enzima é específica? As enzimas são específicas. Elas são específicas porque elas têm a chave e a fechadura ideal. Então, as enzimas digestivas, o que isso significa? As enzimas que participam do sistema digestório. Pertence a qual grupo de substâncias orgânicas? Quais são as substâncias orgânicas? Prestem atenção. Quais são? Proteínas, lipídios e carboidratos. Proteínas, lipídios e carboidrato. Então, as enzimas digestivas que estão dentro do sistema digestório pertencem a qual grupo de substâncias? Então, as enzimas digestivas elas estão nas proteínas, nos carboidratos, nos lipídios, conforme tudo que o enunciado nos traz. A fibrose cística não é uma doença nos pulmões, ela afeta o pulmão, só que ela afeta também a questão do peso dos pacientes. No filme que vocês não gostaram, os adolescentes que fazem esse filme lá, que é o casalzinho, eles não tão magros, eles são tão super magros, com olheiras, eles são pálidos, porque eles não conseguem ganhar peso.
por conta dessa atividade enzimática. Doutora, alguma coisa com hidrólise? Não é é que assim, não é que não é com hidrólise. Existe uma parte a qual essa substância orgânica que compactua com o nosso peso, com a nossa caloria, não é lipídios, Vitor, porque lipídios armazena gordura. Eles não estão com dificuldade de armazenar gordura. Eles não conseguem fabricar esse peso. Proteínas, elas têm diversos tipos de funções. A proteína, ela não propicia a energia. Aí, por eliminatória, carboidrato. É o carboidrato, pessoal. Por quê? O carboidrato faz com que a gente ganhe peso real. É o que a gente está enxergando aqui. A minha alimentação, conforme os carboidratos, diz como é que está o meu peso, como é que está a minha glicose. Por isso que quando a gente... É da energia, exatamente. Quando a gente vai fazer um exame médico, a gente não vê a glicose, o triglicerídeo, o nível glicêmico, não vê tudo isso, porque é isso que mostra o nosso estado de saúde, certo? Quando essa atividade da enzima digestiva ela é parada, ela para aqui na boca, na saliva, a amilase já não está trabalhando aqui. Se ela não está trabalhando aqui, ela não trabalha o resto do corpo. Então, uma enzima que falha aqui, ela não consegue continuar o seu serviço. Ela não consegue ter nada para trabalhar, na verdade, ela está parada. Então, enfim, existem vários tipos de medicamentos para ajudar nesse processo, mas esses pacientes de fibrose cística, eles tendem a serem muito magros, porque eles não conseguem adquirir peso por conta dessa deficiência no pâncreas com relação à atividade enzimática. É uma questão que é complexa, né? Porque exigir um conhecimento sobre a substância dos compostos orgânicos congruente, alicerçando ao conhecimento de enzimas que a gente adquiriu hoje, que a gente vai construir conforme as aulas. Mas entendam, pessoal, prestem atenção quando vocês lerem enunciado. Entendam o comando, é uma questão extensa. Então é importante vocês lerem até primeiro o comando, ou ler mais de uma vez o comando, assim, marquem ali de lápis, de qualquer coisa, o que o comando está perguntando. É enzima digestiva, tal. O que é enzima digestiva? Já pega aqui na cabeça. Com relação ao grupo de substâncias. Vocês nem lembravam que substância que era. Substância, carboidrato, proteína e lipídio. São essas três substâncias orgânicas que a gente trabalhou em compostos orgânicos. Isso aqui vocês têm que saber também, certo? Isso aqui vocês têm que pensar que está mais ligado. E aí vocês conseguiram construir o pensamento de que se proteína tem essa função, lipídio armazena gordura, proteína tem outras funções, carboidrato propicia energia, carboidrato significa caloria, aí vocês matavam a charadinha da questão, certo? Eu sei que o filme não pode ser tão legal assim, só que por que eu falei de filme? Por que eu propus um filme? É importante que vocês tenham noções de vários tipos de doenças. URGs, principalmente. Exemplo, a gente viria hoje, não vai mais ver porque o tempo já esgotou, mas a gente ia ver hoje ácidos nucleicos, né? Em ácido nucleico, a gente teria uma atividade sobre a fenilcetonúria, que fala do aminoácido fenilcetolanina. O que é isso, meu Deus? Pois é um tipo de doença que a URGS ama. Cai sempre essa questão. Com relação à genética, por exemplo. Então, vocês têm que ter isso mais afiado dentro de vocês. Tem que ter esse domínio, porque daí vocês entendendo como ela funciona, vocês conseguem também matar a questão. Porque sabendo como é que é a fibrose cística, vocês vão lembrar, tá, mas ele perde peso. Como é que perde peso? Como é que a gente começa a emagrecer pra caramba? Não é com lipídio, é com carboidrato, por exemplo. Certo, pessoal? Vou encerrar por aqui. A gente não vai ver ácidos nucleicos, porque já está aqui no meu tempo 53, 54 minutos de aula, então a gente já deu uma extrapoladinha. Né? Vai fechar já 1 hora, então nem vale a pena começar um assunto que a gente não vai conseguir concluir, né? Que a gente tem que quase 1 hora de aula. Então já está bem apertado o nosso tempo. Então, ácidos nucleicos eu vou deixar para. Vou ver se eu consigo fazer na próxima aula, o que eu vou fazer, vou pensar. Mas, de qualquer forma, conforme a gente combinou, a gente vai trabalhar exercícios. Então, vou trazer exercícios de enzimas, vou lançar para amanhã, tá? A lista de exercício, vão receber na sexta, e aí na quinta façam, né? Tentem, anotem as dúvidas, o que ficou de enzima ainda, para a gente poder matar tudo na próxima aula de quinta e continuar o conteúdo. Certo, pessoal?
Fechou aqui a nossa aulinha. Mais perguntas, dúvidas, o que acrescentar? Podem falar. Feito. Boa noite, João. Boa noite, Marielle. Tudo certo? Capaz, Daniel. Tamo aí. Capaz, Jéssica. Beijo, beijo, Daniel. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Marielle. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá, pessoal? Boa noite. Buenas noches. Marina. E aí, Marina? Ficaste pra aula? Encerrar aqui.